Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês as 5 maiores dúvidas que todo mundo tem antes de mudar aqui para Portugal. Assiste esse vídeo até o final que vai ter uma dica extra. Vem comigo! Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, aperta no sininho para ativar as notificações, dá aquela curtida e compartilhar com os amigos. A primeira pergunta e uma das mais importantes que fazem para mim, e eu também vejo nos grupos e por aí é: Jemima, quanto eu tenho que levar para Portugal? Ou se você for para outro país, mas eu vou falar daqui de Portugal. Todo mundo quer saber qual o valor que tem que trazer para cá. Primeiro, se você vem sozinho, você tem que pensar que o valor do salário mínimo aqui é de 635 euros. Então, você multiplica esse valor por 6. Pelo menos é o valor mínimo que eu considero que você deva trazer para você não passar necessidade nenhuma aqui. Porque você pode conseguir emprego assim que você chegar, mas você pode não conseguir, a sua documentação pode demorar para chegar. Então, para você não ter problema, para você não passar necessidade, e assim, gente, passar necessidade no seu país é uma coisa, passar necessidade aqui é totalmente diferente. Leve em consideração que você não vai conhecer ninguém, que você não vai ter amigos, que você não vai ter família para te dar um apoio, pelo menos apoio sentimental. Então, venha preparado, venha pensando assim, vai dar tudo certo, mas eu vou também estar com um orçamento pelo mínimo 6 meses caso eu não consiga trabalho. Outra, se você vem com família, você vai acrescentar 50% do valor para cada membro da família, tá? E principalmente se você vem com criança, gente, venham preparados financeiramente, tá? Não sei se você vem com família, os dois vão trabalhar, o casal que vai trabalhar, ou só um vai trabalhar, então você vai precisar estar preparado financeiramente, porque o salário mínimo é baixo, 635, como eu falei. Então, se só uma pessoa vai trabalhar da família, vai ficar um pouco puxado, levando em consideração que esse valor que eu tô falando para você é um valor básico que você vai se manter. Por exemplo, você vai ter que pagar o valor do aluguel de um quarto, ou você vai ter que pagar um apartamento. Digamos que você alugue um quarto. Vamos colocar aí o valor de 300 euros. Eu não sei quanto é que tá. E também depende da região que você vai escolher morar. O valor vai ser para mais ou para menos. Mas você tem que ter em consideração esses valores para você não se frustrar quando você chegar aqui, pensar que era uma coisa e chegar aqui é outra totalmente diferente, tá bom? Então venha preparado financeiramente para não ter nenhum problema. Segunda coisa que me perguntam muito é se vai conseguir um emprego ainda no Brasil. Todo mundo quer conseguir um emprego, isso seria maravilhoso, conseguir um emprego ainda aí no Brasil, né, gente, antes de mudar para cá. Mas assim, é muito difícil, não vou falar que é impossível, mas é difícil. Por exemplo, a maioria vem para trabalhar mesmo os serviços pedreiro, carpinteiro, pintor, vamos lá, restauração, que é para quem vai trabalhar em restaurante, sabe, na cozinha. Esses empregos mais comuns, vamos dizer assim, eles são muito difíceis de você conseguir ainda estando em outro país. Por quê? Porque eles querem ver a pessoa, geralmente eles pedem para fazer um teste antes de contratarem você, de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então, esses empregos mais comuns, vamos dizer assim, eles existem, eles têm, em todo canto você encontra, não é difícil, mas você estando no Brasil e querendo vir para cá nesse tipo, é muito mais difícil. E tenha cuidado com anúncios que podem estar tendo na internet e tudo. A gente tem que ter bastante cuidado, ser realista, saber que o mundo hoje em dia é mau e pode ser que você entre numa cilada, tá bom? Então, para você não cair em nenhuma armadilha, saiba que esse tipo de emprego é mesmo no pessoal, no cara a cara. A não ser que você trabalhe numa área, por exemplo, como TI, que eu venho falando muito, que é a área que eles sempre estão contratando, ou a área de posições mais elevadas, aí sim você consegue ser transferido do Brasil para cá já com toda a documentação. Mas a empresa faz isso por você, não é você que faz esse tipo de documentação. Quando você tem um cargo mais elevado e tudo, a empresa faz tudo isso para você e você venha e chega aqui maravilhoso. Terceira pergunta que todo mundo quer saber é: se eu tenho família, será que eu vou sozinho primeiro e depois eu busco a minha família?
Gente, esse é um assunto um pouco delicado. Eu vou dar minha opinião para vocês do que eu acho, do que eu vejo que acontece por aqui e do que as pessoas fazem. Assim, se você quer vir pra cá, eu acho que você já tem que ter uma mentalidade assim, olha, eu vou pra dar certo, eu vou com a minha família. Se der errado, eu volto. Porque deixar a família no Brasil para vir depois pode ser um pouco complicado. Você pode perder alguma coisa ali no meio da linha e não dá certo, né? Morar longe da família, a família que eu digo assim, um esposo, com esposa, com filhos, é muito complicado. Mas existem várias pessoas que fazem isso. Várias pessoas deram certo, funcionaram. Eu não sei se para você, se para sua família, se no seu convívio vai funcionar bem. E eu acho que vindo com família também é legal porque é uma transição muito diferente, é uma mudança muito brusca, você sente muito quando você chega aqui, então é tão bom você chegar e ter alguém para abraçar, tanto nos dias bons quanto nos dias difíceis, né? E pelo telefone às vezes não é a mesma coisa, então assim, para quem quer vir com família, eu sempre aconselho que venham juntos. Eu acho que é uma das melhores opções, mas se você não pode vir com todo mundo, também tem a questão das passagens, do dinheiro e tudo. E a maioria pensa assim, eu vou primeiro, o marido vem primeiro para conseguir emprego, casa, ver como é que é, ver se se adapta. Eu não sei. A minha opinião se você quer vir pra cá com família, vem todo mundo junto e nesse pensamento de que eu vou pra dar certo, não vai existir outra opção. Eu acho que assim tem que ser e assim funciona bem. Número 4, todo mundo quer chegar aqui sabendo pra onde vai morar. E o que todo mundo me pergunta é, Gimaima, qual é a melhor cidade pra morar em Portugal? Gente, isso é muito relativo, porque eu, por exemplo, adoro praia. Então eu decidi vir para a região de Lisboa, porque fica perto das praias. No norte de Portugal também existem praias lindíssimas, entendeu? Mas pra lá é mais frio. Aqui a zona é mais quente, é mais amena. Se eu quisesse ainda mais quente, eu ia para a região do Algarve, que lá o verão bomba. Mas então eu decidi vir para essa região. Agora, se você quer procurar, se essa é a sua dúvida em relação ao custo de vida, daí eu aconselho você ir para o norte e procurar as cidades ao redor, que o valor lá de aluguel e de todas as coisas em geral, o custo de vida lá é muito mais barato do que aqui em Lisboa. Aqui em Lisboa o custo de vida é caro. Então, caro que eu digo em relação nem digo ao supermercado, mas eu digo mesmo ao aluguel aqui, que é bem caro. E mesmo você estando em áreas mais afastadas, ainda vai ser um pouquinho caro. Ou seja, se você quer pagar um aluguel mais barato, eu aconselho você ir para as cidades do norte. Por exemplo, se você pensa no Porto é caro, você vai ficar num lugar que seja ao redor do Porto, e aí você vai economizar bastante. Número 5, que todo mundo quer saber agora, nós estamos no mês de setembro do ano de 2020, é devido ao coronavírus. Então, muitos brasileiros estão com essa dúvida de quando vão poder entrar aqui em Portugal. Infelizmente, eu não posso responder essa dúvida porque depende muito da situação da pandemia no Brasil, né? E Portugal, infelizmente, deu essa barrada no Brasil, e não foi só no Brasil, não. Tem Estados Unidos, tem Índia, tem outros países também onde o coronavírus está agora alarmante e que infelizmente não vão poder entrar nesse momento. Mas se você quer vir aqui para Portugal, aguarde mais um momento, tenha fé. Espero que isso passe logo, né? Não só aqui em Portugal, mas em todos os lugares, e que tudo volte a ser como era antes, todo mundo livre, todo mundo podendo viajar, conhecer vários lugares e tendo novas oportunidades de vida, tá? Mas assim que liberar, vocês vão saber, tá passando sempre todos os dias nos jornais e tem sempre essa notícia. E uma coisa muito importante que as pessoas têm confundido muito é de que não está tendo turismo aqui em Portugal. Gente, está tendo turismo aqui em Portugal sim, não como no passado, né, nos tempos de glória, mas está tendo turismo sim para as pessoas aqui da União Europeia e para alguns outros países que estão abertos, tá? Mas está tendo sim, não está fechado. E lembra que eu falei pra vocês que quem assistisse até o final ia dar uma dica extra? Então eu vou falar pra vocês assim, que muita gente me escreve, do fundo do coração eu vou dar essa dica pra vocês. As pessoas perguntam assim, Gimaima, eu vou pra 3 meses, eu vou pra 6 meses, se não deu certo, eu volto. Então eu digo assim pra você, se você tem esse pensamento,
eu acho que seria melhor você não vir pra cá pensando assim. Porque pensa comigo, quanto tempo você tem aí no Brasil tentando dar certo e você não conseguiu? Você acha que vindo pra cá em 3 meses você vai resolver uma casa, um trabalho bom, um carro, ou fazer a carreira que você quer dos sonhos, né? Não faz sentido. Então, se você quer vir pra cá, venha mesmo com o pensamento, olha, eu vou com tudo, vai dar certo e é assim que vai ser. Porque, do contrário, você já vai vir com o pensamento, as coisas tá dando errado, então eu vou voltar. Então, assim, se você tem um pensamento de morar fora para vir, para dar certo, para conquistar, venha assim. Eu vou porque vai dar certo, eu quero mesmo morar naquele lugar e eu quero que dê certo. Se não der certo de nenhuma maneira e não ter mais como, não ter mais, você vê que não tem mesmo expectativa, daí você volta. Mas vir pra cá já com o pensamento de que vai dar errado, aí é difícil. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de dar aquela curtida, se inscrevam no canal e se tiverem alguma dúvida, minha gente, coloquem aqui que eu respondo vocês.